Olá! Está no ar Cidade em Debate, primeira edição. Como é bom saber que você está acompanhando a programação da TV Guarulhos. Graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos juntos. E hoje, uma oportunidade bastante importante, pois vamos conversar com ele, que é o nosso representante na Câmara Federal. Ele é deputado federal no 7º mandato aqui da nossa cidade, batalha muito, viu? Por muitos segmentos aqui da nossa cidade. Por isso, com muito prazer, vamos começar o nosso bate-papo, a nossa entrevista com Jorge Tadeu Mudalem. Tudo bem? Tudo bem? Nossa, eu estou muito feliz que você conseguiu um espaço na tua agenda para estar aqui conosco, para falar como é que está todas as movimentações lá em Brasília. É verdade, nós estamos agora, essa semana teve uma semana de meio que recesso por conta das convenções e por conta também do início das eleições e a partir agora de segunda-feira dessa semana vai começar os debates onde hoje o presidente Michel Temer esteve na cidade de São Paulo debatendo com os empresários, com o presidente com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e vários parlamentares, e nós, como vice-líder do governo, tivemos participando com ele, aonde nós estamos hoje com um projeto tramitando dentro da Câmara, que é o ajuste da dívida dos estados. Nós votamos esse projeto, mas falta ainda os destaques. Esses destaques devem ser apreciados a partir de segunda e terça-feira, onde nós teremos uma pauta cheia de projetos a serem apreciados, principalmente na área econômica, e a partir agora do dia 25 vai ter, então, no Senado, o julgamento da presidente Dilma, onde deverá ser apreciado pelos senadores, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, o julgamento da presidente da República, onde eu acredito que deva terminar até o final do mês de agosto, início de setembro. Aí então, a partir desse julgamento, acabaria a eternidade do presidente Michel Temer, já o referendando no cargo. Então vai ter uma semana muito corrida em Brasília, uma semana cheia, e nós corremos com isso do lado, paralelamente, às eleições. Então, isso tem dificultado muito a agenda econômica, a agenda política na cidade de Brasília, e isso reflete em todo o Brasil. Com certeza, porque eu venho acompanhando aí as reportagens, notícias, que possivelmente pode haver aí aumento de impostos devido à nova reforma que seria feita na Previdência. O que nós podemos dizer em relação a isso? Eu acredito que a reforma da Previdência não vai ser apreciado esse ano ainda. Nós temos alguns projetos que tramitam, que é acabar de votar esse projeto dos estados. Nós temos que apreciar ainda o projeto que trata do pré-sal. Nós temos o julgamento da presidenta e também temos que apreciar, marcado agora pelo presidente Rodrigo Maia, apreciar o caso do deputado Eduardo Cunha, que está marcado para o dia 12 de setembro. Então, é uma pauta que está se trabalhando na segunda, terça e quarta-feira, então eu acho muito difícil nós apreciarmos essa matéria, que é uma matéria polêmica, é uma matéria que demanda de muita discussão, Exato. É uma matéria que envolve todo o país, todas as pessoas têm alguém que está ligado à Previdência, então eu não acredito que essa matéria seja apreciada esse ano, uma vez que eu acho que tem que ser discutida. Nós temos que enfrentar esse problema de frente, nós temos que estar apreciando essa matéria e tomar as medidas devidas para que o Brasil possa voltar a ganhar confiança, o Brasil possa voltar a crescer, possa acabar então esse desemprego que hoje atinge mais de 10% da população brasileira, causando um problema muito sério na indústria, com o desemprego aí afetando a todos os setores. Você pega aí o setor sucroalcooleiro, você pega o setor automobilístico, você pega o comércio, então o reclamo é geral. Então algumas medidas vão ter que ser tomadas e nós precisamos fazer a Câmara funcionar, o Senado funcionar, para que então o país possa voltar a crescer.
O país todo está voltado, cada um na sua cidade, em relação às eleições, principalmente pelas novas regras aí que em 2015 foram aprovadas para serem já executadas nesta eleição. E eu percebo que muitos, né, principalmente os vereadores, ainda não estão, os novos, né, candidatos aí à vereança, adaptados aí a essas novas regras, uma vez que temos aí só 45 dias, então a propaganda eleitoral mudou bastante e o Eleições Limpa está na boca do povo. Como você vê isso aqui na nossa cidade? Não, eu vejo isso como uma experiência que nós estamos vivendo nessa eleição que vai eleger prefeitos e vereadores em todo o Brasil. É uma experiência nova, onde nós não temos mais o financiamento de empresas. Exatamente. As pessoas que possam vir a fazer doação somente na pessoa física, 10% do declarado no ano anterior do valor bruto, então você tem pouco recurso. Você tem metade do tempo, que é só 45 dias, você diminuiu o tempo de televisão e nós aqui, por exemplo, na cidade de Guarulhos, eu lutei muito para ter televisão, perdemos por 20 ou 30 votos, porque eu acho um absurdo uma cidade como Guarulhos, que não é uma cidade. Isso aqui é maior do que muita capital. Com certeza. E esse problema, ele é para todos nós que nascemos, que vivemos aqui. Eu debato muito isso em Brasília. Hoje a arrecadação nossa é maior, o número de população é maior, o número de eleitores é maior e nós não temos televisão num espaço de quase 360 quilômetros quadrados, que é o tamanho da cidade de Guarulhos. Então é um absurdo você ter que fazer campanha aonde a mídia eletrônica, que poderia estar facilitando para a candidatura majoritária, está levando as propostas, os seus programas de governo à população, você tem que fazer ainda na moda antiga, com um jornalzinho, de casa em casa, então é muito difícil. Então cidades do porte como São Bernardo, Guarulhos, Diadema, Osasco, não tem, então nós sofremos com isso. Mas é uma eleição que é uma experiência, eu acredito que essa experiência, ela vai nos mostrar e nós vamos ter que aprender com ela, tá certo? Hoje está cada vez mais rígido o Tribunal Regional Eleitoral com as contas a serem prestadas, então você tem aí limites para gastos, então é uma experiência nova. Eu já passei por diversas eleições, tá certo? Já estamos aí com alguns mandatos federal, estadual, deputado estadual, vereador, e essa aqui é uma coisa nova que a gente está vivendo, onde você não pode mais ter aqueles banners colocados, onde você não pode ter cavalete, onde você não pode ter uma série de coisas que era pintura de muro que existia, era showmícios que existia. Era nos tapumes, em árvore, em então poste, isso tudo acabou. Enfim. Eu acho que facilitou nesse ponto, mas eu acho que vai dificultar porque os recursos são menores, você tem um limite, um teto a gastar, e esse teto hoje ele está muito difícil de você buscar porque as empresas não podem doar e as pessoas físicas que querem doar estão meio receiosas. Exatamente. No sentido de doar face o problema que ocorreu nas últimas eleições, onde o Brasil está sendo passado a limpo, como você diz, com esse problema da lei da ficha limpa, onde há uma demanda, inclusive, discutida agora dentro do Supremo Tribunal Federal pelos ministros e nem eles chegaram num acordo. Puxa vida. Pois bem, além de tudo isso, eu também gosto muito de acompanhar as notícias da nossa cidade. guarulhosweb.com.br é um portal de notícias que nasceu na nossa cidade e traz ali Guarulhos em tempo real e também os jornais aqui da nossa cidade, a Folha Metropolitana, Guarulhos Hoje, o Ótimo, enfim, são diversas mídias, tem revistas, a Clique Guarulhos, a RG, também a Weekend, enfim. O que nós percebemos? Que há aquelas pesquisas eleitorais. E é curioso, porque numa semana, de repente, determinado candidato tem aí 2%, 3%. Na semana seguinte já pula para 12%, 13%. Mas percebemos também que nas primeiras colocações sempre temos aí Eloy e Eli, Eloy. Como você vê essas pesquisas de opinião que estão sendo feitas na cidade? Eu acho que tem que ter mais seriedade
nesse tipo de informação que a população ela recebe, tá certo? Eu acho que teria que ter mais rigidez por parte do Tribunal Regional Eleitoral. Quando você vai registrar, você teria que ter uma maior fiscalização para não ser tendencioso. Então, de determinado instituto privilegiar A, B ou C. Mas eu acho que está começando, tá certo? Está começando, a campanha começou agora, essa semana. Nós vamos ter aí os candidatos se apresentando. Eu acredito que, falando até com o próprio Fernando, que ele vai fazer o debate dos candidatos, vai trazer cada um a sua proposta, você vai ter os jornais fazendo o mesmo e a população pode estar analisando o melhor, e aí então nós vamos ter uma aferição por parte desses institutos, certo? Porque hoje criaram-se muitos institutos e de credibilidade poucos têm, que poucos acertam. Então eu acho que tem que ter muita credibilidade naquilo que é colocado, tanto na imprensa escrita como falada, para poder não a pessoa ser ludibriada e enganada. Então eu zelo muito, antes de divulgar qualquer tipo de pesquisa, eu acho que tem que ter instituto sério fazendo a pesquisa e uma maior fiscalização por parte do Tribunal Regional Eleitoral. Nós vamos a um pequeno intervalo, é muito rápido. Na volta, vamos estar falando também sobre outros assuntos que envolvem a nossa cidade. São assuntos importantíssimos e vamos ver qual a opinião do nosso deputado federal Jorge Tadeu Mudalem. É rapidinho, produção mostra. Já estamos de volta. Hoje, conversando com o deputado federal Jorge Tadeu Mudalem, ele que é o representante da nossa cidade lá em Brasília. E por falar nisso, Jorge Tadeu é assim, eu acompanho a política há muitos anos. Percebo que nós tínhamos antes Janete Pietá como deputada federal, Eli Correia, você. Os deputados estaduais antes eram em menos número, agora nós temos 4 representantes, né? O Jorge Wilson, o Gileno, o Auriel, o Alencar Santana. Ao que se deve, de repente, as pessoas aqui da cidade muitas vezes votar em candidatos que são de outras áreas e não votar nos candidatos que são da nossa cidade? Esse problema ele já vem há muito tempo, tá certo? Hoje nós temos aí, eu mesmo sofri com esse problema numa eleição onde eu cheguei a fazer quase 130 mil votos, tá certo? E 128.600 para ser mais exato, e acabei ficando fora quando teve aquele advento do Enéas, que fez 1,5 milhão de votos, e com esse 1,5 milhão de votos ele levou deputados de 200, de 400, que não tinham, inclusive, nem domicílio em São Paulo até. Tinham até domicílio em outro estado, mas ele levou 4 deputados no coeficiente dele. O que a gente tem visto, principalmente, não é só em Guarulhos, mas cidades da Grande São Paulo, como São Bernardo, como propriamente Osasco, essas cidades, que esses candidatos que hoje têm e detêm mídia, tá certo? Eles vêm e levam muitos votos, principalmente das cidades da Grande São Paulo, desse cinturão da capital, aonde eles têm uma excelente votação. É o caso aqui em Guarulhos, desses candidatos, e esses candidatos não têm compromisso com a cidade de Guarulhos. Esse é o problema. Eles vêm, recebem os votos, até por meio da exposição na mídia, tá certo? Isso não acontece só em Guarulhos, isso acontece nessas cidades que eu lhe falei, nesse entorno de São Paulo, onde não tem a televisão, tá certo? E eles levam esses votos e depois não tem compromisso nenhum com a cidade. Mas eu acredito que nessa reforma que nós devemos apreciar e fazer na reforma política, que não foi feito, foi feito um paliativo de reforma política, tem que ser debatido, tem que ser discutido o próprio financiamento, onde as pessoas estão e vão sofrer muito para fazer essa campanha, uma campanha dura, uma campanha difícil, uma campanha como a nossa aqui na nossa cidade, você tem que rodar 300 quilômetros. No boca a boca e no pé, chão, né? E aí o tempo é curto, mas eu acredito que nós temos que mexer nessa legislação, senão vai ficando cada vez mais difícil para poder fazer uma cadeira. E, por outro lado, nós temos aí aqueles que têm grande exposição,
como foi agora na última, tá certo? Na última eleição, onde nós tivemos aí deputados que fizeram cerca de 1 milhão de votos e eles levaram no bojo do partido deputados com 20 mil votos, com e aqui, 30 quantos mil. candidatos E aqui, tiveram mais de vários 40 candidatos que mil? fizeram 100 mil, 110 mil, Exatamente. acabaram ficando de fora. Eu mesmo fui penalizado e quando o Michel Temer debatia sobre esse tema, ele dava esse meu exemplo que nós sofremos aqui e aí a cidade fica, então, sem a representatividade devida. Mas ainda bem que temos você lá, né? O Eli Corrêa também como deputado federal, agora candidato à prefeitura da nossa cidade. Por falar em comunicação, você está bem engajado também num outro segmento aí das telecomunicações, através da lei 6.789, porque o que tem de reclamação de telecomunicação. Mas hoje não eu tá debatia, fácil. hoje eu estava debatendo com o pessoal do Sim de Telebrasil em São Paulo, numa reunião que nós tivemos agora na parte da manhã, e nós estávamos debatendo, eu tive inclusive na Feira de Barcelona, onde está se discutindo já a cidade digital. Hoje o prefeito, ele tem que olhar para frente e ele tem que debater a cidade digital e facilitar para que as empresas coloquem esse tipo de equipamento que é a internet, que é a telefonia, e facilitar e não em dificultar. E o que nós temos visto aqui, principalmente na cidade de São Paulo e em diversos municípios, dificultar para você pôr a antena, porque você pega bairros em São Paulo, aqui mesmo em Guarulhos, que não tem o sinal do telefone. Por quê? Por falta de antena. E aí, então, a legislação, ela recai sobre o município. Nós que estamos apreciando essa lei em Brasília, nós estamos facilitando e os municípios também teriam que estar facilitando para que as empresas de telefonia possam estar colocando seus equipamentos para dar mais facilidade para que a internet e a banda larga chegue o mais rápido possível, principalmente em zonas de grande concentração, como hospitais, como escolas, como praças, como lugar de movimento ali perto do aeroporto, que hoje nós estamos trabalhando bastante para que essa linha... A linha 13, Jade. A linha 13 é incabível, assunto. Cássia, é incabível. Eu discutia com o Fernando ainda na semana passada, tá certo? Você ter o Brasil, nós temos o Brasil, aeroportos, tá certo? No mundo inteiro, a concepção é o quê? O transporte de massa. E você tem um aeroporto que foi instalado na cidade de Guarulhos, você não tem um metrô para chegar, um trem para chegar. É só aqui no Brasil isso. Mesmo no Rio de Janeiro, que também tem lá um aeroporto enorme e você não tem. E agora que está se fazendo e nós temos lutado, temos aportado verba no orçamento geral para que a linha 13 chegue até o aeroporto, temos aportado recursos também para fazer com que a Jaco Pêssego ela adentre ao município e também facilite. Então nós temos que criar essas artérias no sentido de fazer com que o transporte de massa cada vez seja mais utilizado e priorizá-lo, no sentido de tirar o máximo possível de carro das vias, no sentido de facilitar a vida do usuário. Então, você quer chegar aqui no aeroporto, é uma dificuldade. Muitas vezes você vai de Guarulhos ao Rio de Janeiro muito mais rápido do que você sair de Guarulhos e ir ao centro de São Paulo. É complicado mesmo e precisamos aí ter pessoas que nos representem para que a nossa cidade tenha mais mobilidade urbana, não é mesmo? Nós temos aí alguns minutinhos, podemos aí também começar a falar sobre o Novembro Azul, porque eu sei que você é bastante empenhado, ano passado teve um empenho muito grande, Novembro Azul, porque o homem é difícil de querer cuidar da saúde, mas eu tive um empenho muito grande e eu criei lá, quando foi em Brasília, tá certo? Que foi feito a respeito do câncer de mama, que era o Outubro Rosa, tá certo? Eu era da mesa e eu consegui fazer com que os prédios da Câmara, tá certo? Fossem todos iluminados de rosa. E agora o azul nós temos lutado bastante também, porque é um problema que afeta muito ao homem e nós temos lutado muito nesse sentido. Tanto é que todas as verbas nossas orçamentárias, boa parte delas eu tenho destinado a
área de saúde e no social, mesmo aqui para Guarulhos e mesmo no estado de São Paulo, como o orçamento. E esse orçamento, ele é um orçamento impositivo, aquilo que nós colocamos deveria sair, coisa que não está acontecendo. Eu espero agora que com o governo do Michel Temer as coisas comecem a melhorar e essas emendas comecem a sair. Eu tenho procurado beneficiar muito a área de saúde e principalmente também dedicar ao Novembro Azul, dedicar ao problema de câncer de mama, dedicar ao problema de catarata que as pessoas têm, que é tão fácil. Enfim, a gente tem que aplicar muito na saúde, na mobilidade urbana e fazer dessa cidade uma cidade moderna, uma cidade bonita, uma cidade para frente, porque Guarulhos tem tudo por se fazer. Exatamente. E eu espero que o próximo prefeito que venha assumir essa cidade, ele consiga fazê-lo no sentido de transformar a nossa cidade. Essa cidade é a cidade que eu nasci, que meus filhos nasceram e que nós temos tudo para fazê-la crescer. E para isso nós vamos estar aportando verbas para que o próximo prefeito possa estar realizando, principalmente no tocante a ir e vir na mobilidade urbana e na área de saúde, que é um reclamo muito grande da população. Guarulhos é uma cidade maravilhosa e eu quero agradecer a sua presença. Obrigada mesmo por estar aqui conosco. E já sabe, a nossa TV sempre está aberta para que você possa trazer todas as movimentações, o que está acontecendo em Brasília, uma vez que você está lá vendo e também fazendo tudo para que a nossa cidade tenha algo melhor. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, tá certo? Deixar aqui meu abraço e meu apreço a todos que nos assistiram. E você, continue na programação da TV Guarulhos, a TV da família guarulhense, sabendo Cidade em Debate de segunda a sexta comigo, às 18 horas e de terça, quarta e quinta, às 22 horas com o nosso presidente Fernando Mauro. Beijo, abraço e tchau, tchau. Deus abençoe grandemente a sua vida e já sabe, temos encontro marcado. Até a próxima edição.